Graças a Deus, boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos pela última vez neste ano de 2020. Nossa, que ano diferente, que ano surpreendente, que ano inexplicável, que ano até impensável. Quem, na virada de 19 para 20, imaginaria que passaríamos por tudo que passamos ao longo do ano que terminará daqui a alguns minutos? Quem poderia sonhar nos seus pensamentos mais ousados que chegaríamos a 31 de dezembro de 2020 da maneira como estamos? Porém, eu glorifico a Deus, porque Ebenezer, 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve ao nosso lado. Até aqui o Senhor nos socorreu. Até aqui o Senhor esteve livrando, guardando, suprindo e cobrindo a nossa vida. Eu confesso que 2020 foi um ano realmente extraordinário. Apesar da pandemia, foi um ano extraordinário. Um ano de despertamento. Um ano de mover de Deus. Um ano de novidade dos céus. Um ano de aprendizado. Sim, também foi um ano de crise, também foi um ano de perdas, também foi um ano de dificuldades e de diversas aflições. Mas é no meio das aflições que o crente é provado. Eu ministrava agora há pouco numa live falando sobre isso. É no deserto que o crente é provado. É no deserto que o crente é testado. É no deserto que o crente revela a sua essência. E é no deserto, é na prova, é na crise, que o crente tem experiências com Deus. 2020 foi ano de experiências com Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu, neste ano que está terminando, vivi as maiores experiências com Deus de toda a minha vida. E eu glorifico ao Senhor por isso. Porque foi uma oportunidade dada pelo Senhor para chegar aqui com a bagagem que adquirimos ao longo dos últimos meses. Queridos, hoje nós estamos ministrando pelo 272º dia consecutivo. Isto mesmo, são 272 ministrações diárias. 272 dias pregando a palavra de Deus. Todos os dias, desde 30 de março. Amanhã, 1º de janeiro, completaremos 9 meses ministrando a palavra todos os dias. 9 meses. Uma gestação humana. 9 meses. E eu glorifico a Deus por isso. De novo, eu repito. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. 9 meses. 272 dias pregando todos os dias, desde 30 de março. Olha,
Eu nunca preguei tanto na minha vida. Nas últimas 24 horas, foram 6 lives. Em 24 horas. Dormir? Dormir pra quê? Dormir virou artigo de luxo. Dormir é para os fracos. E em meio a tudo isso, são experiências especiais que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Eu glorifico a Deus. Chegamos ao 40º dia do propósito Cristo vive em mim. O inimigo bem que tentou, mas ele falhou. Ele não nos tirou do propósito. Vamos romper o ano, daqui a pouquinho, orando. Eu não sei aí na sua cidade, onde você está, mas aqui a barulheira com os fogos, mesmo tendo sido cancelada a queima de fogos oficial da prefeitura, os cidadãos não se preocupam com isso. Está chovendo, está cancelada a queima de fogos oficial da prefeitura na praia. Lembre-se que eu moro em cidade praiana. Mas mesmo assim os cidadãos não estão preocupados com isso não. Já tive que dar calmante para os cachorros, tive que guardar todo mundo, porque eles morrem de medo de fogos de artifício, os barulhos. E então, daqui a pouco vai começar os pipocos de fogos para todos os lados e talvez vocês não me escutem. Por isso eu vou ministrar logo a palavra. E aí, se porventura começarem os fogos e vocês não me ouvirem, continuem orando. Continuem orando. Nós vamos orar, vamos antecipar um pouquinho a oração. Vamos começar a orar daqui a uns 20 minutos, por volta de 11h50 da noite, para que a gente possa atravessar a virada do ano orando. Então eu peço a você que já me ajude, são 11h30 agora, 23 horas e 30 minutos. Eu peço a você que já me ajude a compartilhar esta live para o maior número possível de pessoas. Dispara aí o aviãozinho, clica no coraçãozinho, me ajuda. Para que a gente possa chamar as pessoas. O pessoal está acostumado, a maioria, já entra perto da meia-noite para o clamor. Ok, é uma opção. Mas eu gostaria de ministrar a palavra. E não vou poder ministrar depois da meia-noite por causa dos barulhos dos fogos. Portanto, creio que esta será uma live um pouco mais curta, exceto se o Espírito Santo trouxer alguma outra direção. E conto com a sua ajuda para compartilhar esta live. Eu imaginava que houvesse uma menor adesão de pessoas no dia de hoje por causa do Réveillon. De qualquer maneira, nós vamos em frente com o propósito. Vamos ministrar a palavra rapidamente e daqui a uns 20 minutos vamos começar a orar. Vamos orar pelos cadernos de oração. Queridos, olha que interessante. Eu até acrescentei aqui. Quem conhece o meu caderno de oração sabe que só estava escrito oração. Não estava escrito 2020. Só que eu escrevi 2020 porque o caderno terá que ser substituído. Nós vamos romper o ano novo e eu vou providenciar caderno novo. Porque este caderno aqui está cheio. Claro que eu não vou jogar fora. Vou continuar orando. Existem pedidos ainda que não foram respondidos. Mas ele se encerra hoje. Cheguei na última página hoje. No último dia do ano. E não é um caderno fininho. Não sei se dá para ver aí na imagem. Não é um caderno fininho. Isto aqui é prova. E nós começamos este caderno no meio de julho. No meio de julho. Portanto, são 5 meses e meio apenas para preencher o caderno inteiro. 5 meses e meio para preencher esse caderno inteiro. E nós vamos continuar. Nós vamos orar pelo caderno. Vamos orar entregando o propósito.
E a partir de amanhã, eu vou colocar em prática o que eu preguei em 2 lives hoje. Já preguei hoje em 5 lives. Da madrugada até agora há pouco. E em 2 delas, eu mencionei algo que vou repetir agora. E vou colocar em prática o que eu falei. Eu disse que 2021 eu ia apresentar a Deus, olha aqui, este é o meu esboço de planos, de metas e de propósitos para 2021. Está em branco. Para que o Senhor preencha. Eu pretendo amanhã, no início do ano, nas primeiras horas do ano, separar um tempo de oração para que Deus direcione o que vai ser preenchido aqui. Muitos anos nós rompemos ano com planos, metas, projetos, etc. Este ano, o Senhor falou comigo. E eu vou falar um pouquinho sobre o que o Senhor falou comigo. E aqui eu estou colocando em prática. Vocês podem ver, só tem as linhas, a folha está em branco. Quem vai direcionar é o Espírito Santo. Então até as lives, eu vou buscar a Deus para saber como o Espírito Santo vai me direcionar. Só sei que as lives não vão parar até segunda ordem. Mas vamos buscar a Deus para saber como vai ser a partir de 2021. Não se assustem. Não vai simplesmente desaparecer e acabar. Não, não é isso. Mas eu vou buscar direcionamento de Deus. Como ficarão as lives? Se faremos novos propósitos? Se manteremos horários? Como faremos? Ah, o que vocês acham? Não, não é o que vocês acham. Ah, o que o Alexander acha? Não é o que o Alexander acha. É o seguinte: fala, porque o teu servo ouve. Não foi isso que nós ministramos ontem? Calibrar o ouvido? O profeta tem que ter o ouvido sintonizado. O profeta tem que ter o ouvido afinado. Igual Samuel. Samuel teve o seu ouvido afinado para ouvir a Deus. Então não vai ser diferente. Eu vou me colocar diante de Deus. Eu consegui cumprir a minha agenda para hoje. Hoje trabalhei feito gente grande, viu? Último dia do ano, dia de trabalho. Além de pregar em todo esse tanto de live, cuidar aqui de casa, etc e tal, também trabalhei aqui no sistema, o serviço que eu presto, home office, trabalhei, coloquei em dia já. Aliás, nem coloquei em dia, eu adiantei para poder ter esse tempo amanhã na presença de Deus. Visto que, na madrugada de sexta para sábado, nós vamos ter vigília. É a única data, assim, que eu já tenho marcada pelo Senhor. Vigília com Santa Ceia. Na madrugada de 1 para 2 de janeiro. Daqui a 24 horas. Isso é a única coisa que eu tenho já determinado pelo Senhor. Mais nada. Então eu estou na dependência do Senhor. E preciso ouvi-lo para saber o que Ele quer. Então eu coloco meus ouvidos e digo: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Se ele chegar e falar igual eu escutei numa live na madrugada, depois de ministrar a palavra, eu recebi uma palavra. Prepara passaporte. Se o senhor falar assim, compra passagem e viaja, eis-me aqui. É o Senhor que manda. Ele é o dono. Ele é o dono. Ele não falou, tá? Só estou exemplificando. E é necessário colocar em prática o que nós ensinamos, o que nós pregamos. Então nós vamos ministrar a palavra agora. E eu gostaria, é uma palavra que Deus me deu logo no amanhecer deste dia. Portanto, é maná fresco.
palavra do céu de hoje. E eu gostaria de ministrar com você esta palavra. Vamos gastar aí uns 15 minutos e depois vamos orar. Orar pelo caderno, entregar o propósito. E se você também deseja, assim como eu, não estou querendo influenciar ninguém, longe de mim, apenas estou dizendo o que eu recebi como direção de Deus para eu fazer. Cada um segue aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Eu coloquei diante de Deus para 2021 uma folha em branco. Simples assim. Fala que o teu servo ouve. E diante dessa palavra, que eu baseio no Salmo 37. Isso eu acabei de ministrar na live da pastora Rosângela, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Como eu quero, como eu desejo que ele faça, então eu entrego. Porque se eu não quiser, se eu não desejar que ele faça, então eu não preciso entregar. Mas eu quero que ele cresça e que eu diminua. Que seja feita a vontade dele, não a minha. Conforme está escrito em João 3, versículo 30. Que ele cresça e eu diminua. João 3, versículo 30. E eu me baseio em Salmo 37, 5. Eu entrego. Eu fiz uma entrega. Não tenho planos. Não tenho projetos. Não tenho metas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero engordar, eu quero emagrecer, eu quero crescer, eu quero diminuir, eu quero ganhar, eu quero perder. Não. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero simplesmente que venha o reino de Deus e que seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Em outras palavras, eu quero viver o nosso propósito. Cristo vive em mim. Nós ficamos aqui 40 dias trabalhando em cima desse princípio. Já não sou mais eu quem vive. Já não é mais o Alexander. Não é o Alexander que vai entrar cheio de propostas para 2021. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então são os planos dele, os projetos dele, os propósitos dele. Que venha o reino dele, que seja feita a vontade dele, pois convém que ele cresça. E que eu, se for o caso, desapareça. Nós vamos orar também pelo pastor Jeremias, que infartou e precisa de tratamento e está enfrentando diversas dificuldades para conseguir atendimento. Ele é de Maringá, no Paraná, e por causa da nossa ilustre pandemia, ele está enfrentando dificuldades para obter atendimento. Houve um diagnóstico de infarto e o mandaram para casa. Aí voltou. Agora está nesse impasse, que não é nada bom. Porque o infartado precisa de intervenção urgente. Então nós vamos orar. Como temos orado pela nossa irmã Gleice, que já fez uma bateria de exames, já encontrou aí alguns problemas de saúde, um cisto importante no ovário, uma hérnia que está coberta de gordura, e vai fazer mais alguns exames para identificar tratamento. Além disso, também temos orado pela netinha de 8 anos, da missionária Lani Araújo. A Liliana segue hospitalizada. A Liliana já retirou a sonda nasogástrica, mas segue hospitalizada e se recuperando bem da cirurgia.
Então nós continuamos orando por estas pessoas, incluindo, estávamos orando pela Liliana, estávamos orando pela Gleice, estávamos orando pela cunhada da missionária Elia Galdino, com muitos problemas de saúde, um estado bem delicado, e agora vamos clamar também pelo pastor Jeremias. Ele voltou para o atendimento hospitalar, mas precisa fazer exames e a situação não está favorável. Então, até a pastora Luciana Cunha está reiterando essas informações que ela falou com a esposa do pastor Jeremias. E coincide com as informações que eu também obtive. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Rapidinho eu quero compartilhar a palavra e daqui a alguns minutinhos nós vamos começar a orar. E vamos romper a virada do ano orando. Orando pelos cadernos de oração, cada um já pega o seu aí, a Luciana, a Fernanda, a Angélica, a Soraya, a Luzca também tem o caderno dela, e quem mais tiver, e eu tiver me esquecido agora, são tantos cadernos que eu às vezes não consigo lembrar de todos. Então quem tiver o seu caderno de oração, vai orar pelo caderno de oração, acrescente aí no seu caderno de oração o pastor Jeremias, e vamos orar pelos cadernos de oração e pela entrega do nosso propósito de 40 dias, Cristo vive em mim. Ok? A palavra que eu gostaria de repartir, além desta que já mencionei agora, de Salmo 37, versículo 5, é entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você pega o teu caminho e entrega, e não pega de volta, você entrega e deixa lá, para que ele faça. Isso é difícil. Você entrega e deixa na mão dele, para que ele faça, e não mais a nossa vontade, mas a dele. 2021 é a vontade dele, são os projetos dele, são os sonhos dele, são os caminhos dele, são os planos dele e não os meus. E hoje, logo pela manhã, logo no início da manhã, o Senhor falava ao meu coração, baseado num texto de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler rapidamente alguns versículos e nós já vamos comentá-los. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9. Que diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É um texto muito conhecido, mas eu acho maravilhoso e fico encantado com a grandeza de Deus e da sua palavra, como ele fala em detalhes, como ele fala nos detalhes, como ele ministra nas minúcias. Um texto conhecido que a gente já leu tantas vezes, que a gente já pregou até várias vezes. De repente o Senhor destaca um detalhe. E com um detalhe, ele traz um ensinamento, ele traz uma palavra, ele traz um princípio maravilhoso e poderoso.
A palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite, para a última de 2020. Sai da caverna. Sai da caverna. Seu lugar não é nessa caverna. Não é nesse buraco que você se enfiou. Sai da caverna. Elias, um profeta de Deus, que foi usado pelo Senhor para fazer cair fogo do céu, para consumir a oferta, e depois foi usado por Deus para matar os 400 e tantos profetas de Baal. Ele entrou em crise. Aí ele caminhou por um dia, deixou o moço, e andou, e foi para o deserto, e deitou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Aí lá vai o anjo, acorda, come e bebe. Elias comeu pão, bebeu água e tornou a dormir. E segunda vez o anjo foi lá e despertou Elias e falou: come e bebe, a tua jornada será longa. Elias comeu e bebeu e andou 40 dias e 40 noites, atravessou o deserto e entrou numa caverna. E entra o texto aqui. Ou seja, muitas vezes Deus está te dando alimento, Deus está te dando água, Deus está te dando pão, palavra e presença, e você está em crise, e a crise é tão profunda que a primeira caverna que você encontra, o primeiro buraco que você acha, você se esconde. Foi assim com Elias, um homem poderoso em atos e feitos, usado por Deus, profeta do Senhor, fiel a Deus. Quando ele foi ameaçado por Jezabel, que disse assim: que os deuses façam comigo o que eu bem quiserem, se a esta hora, amanhã, eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. E Elias temeu pela sua vida e entrou em crise. Quantas pessoas estão temendo pela sua vida nessa pandemia e entrando em crise? E entrando em desespero, e entrando em pânico, e entrando em cavernas. Querido, Deus não se manifesta em buraco. Deus não se manifesta em caverna. Caverna é úmida, é escura, é fechada. Caverna é lugar de escuridão e de esconder-se. Não é lugar de homem de Deus e de mulher de Deus ficar. Então a primeira coisa que Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? Sai! Sai! E aí ele enfiou a cara para fora, e aí o Senhor passou. E aí veio um vendaval que despedaçava as rochas e tal, e Deus não estava no vendaval. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo, Deus estava na brisa. Deus estava na sutileza. Deus estava na delicadeza da brisa, do sopro. Deus fala através do sopro do Espírito Santo. E com aquele sopro ele falou: Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Que Elias, quando viu tudo aquilo, ele cobriu a cabeça com o manto. E Deus falou para ele pela segunda vez: o que você está fazendo aí, meu filho? Elias, sai dessa caverna. O que você está fazendo? Deus fala isso. Deus faz essa pergunta para Elias no versículo 9 e no versículo 13. O que fazes aqui, Elias? E se você continuar lendo o texto, Deus fala: olha, o teu ministério não acabou. O meu chamado na tua vida não acabou. Você ainda vai ungir o rei da Síria, você ainda vai ungir Eliseu, seu sucessor. O teu chamado não acabou. A tua vida não chegou ao fim. Ainda não é o fim. O que você está fazendo aqui, Elias? Sai da caverna. Sabe, com essa palavra Deus dizia ao meu coração: fala para o meu povo. Fala para o meu povo. Sai dessa caverna. Sai dessa situação de intimidação. Sai dessa situação de medo. Sai dessa situação de temor. Sai dessa situação de angústia. Sai dessa situação de depressão. Sai dessa situação de aflição. Sai desse buraco onde você se escondeu. O que você está fazendo aí, Elias? E eu recebo essa palavra da parte do Senhor. Sabe, queridos, foi na pandemia que Deus me tirou da caverna. Eu estava aqui com o meu ministério, eu já contei essa história. Eu estava aqui com o meu ministério meio que tudo se repetindo, sabe? E ministra uma vez por semana, e toca, e canta, e só isso. E aí no meio
da pandemia, o Senhor falou: ô meu filho, o que você está fazendo aí, meu filho, nessa caverna? A caverna era a minha própria casa, o meu próprio sofá. E aí então que eu me enfiei no sofá e na minha própria casa, no momento em que Deus permitiu a pandemia e entrou a quarentena. Quando começou a quarentena, eu falei: pronto, é agora que eu vou ficar aqui nessa caverna mesmo, e aqui é o meu lugar. E aí o Senhor falou assim: não, o que você está fazendo aí, criatura? Vai pregar o evangelho? Isso faz 9 meses. Vai pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho. E cá estou, há 9 meses, saindo da caverna, entrando para 2021, já fora da caverna. E o Senhor me chama a instigar, a convidar o povo a sair da caverna. O que você está fazendo aí, meu irmão? Sai dessa caverna. O que você está fazendo aí, minha irmã? Sai dessa caverna. É Cristo que vai viver na sua vida. É Cristo que vai reinar. É Cristo que vai agir. É Cristo que vai assumir o controle. É Cristo que vai fazer a obra. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Sai desse buraco que você se enfiou. Não fique escondido aí, não. Deus tem muito mais na sua vida. Sai desse buraco que você se enfiou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que fazes aí, Elias? Veja como o Espírito Santo tem ministrado de forma maravilhosa e linda. Ontem era para o profeta calibrar o ouvido, para ouvir a voz do Senhor. Hoje, com o ouvido calibrado, é para ele agir. É para sair da caverna. Ouvindo Deus falar: sai. O que você está fazendo aí? Sai. O que você está fazendo aí? Sai. O que você está perdido aí nesse buraco, meu filho? Sai daí. Não é aí o teu lugar. E eu quero orar com você nesta noite. Faltam 5 para meia-noite. Já me estendi 5 minutos além do que pretendia. Eu quero orar com você. Para você sair da caverna. Cristo é que vai à sua frente, endireitando os caminhos tortos, despedaçando as portas de bronze e os ferrolhos, as trancas de ferro. Sai dessa caverna. Qual que é o problema que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna. Pegue aí o seu caderno de oração. Guerreiro de oração. Sai dessa caverna. Muitos outros propósitos virão, muitas outras direções Deus nos dará. Mas para 2020, concluímos esta etapa. Cristo vive em mim. 40 dias. Agora chegou a hora de agir. Para romper 2021 fora da caverna. Para romper 2021 fora da caverna. Pega aí o seu caderno de oração, nós vamos orar. E eu repito, se começarem os barulhos dos fogos aqui, você não ouvir a minha voz, eu não vou competir com os fogos. Você continua orando. Mesmo que não escute a minha voz por causa dos fogos. Você continua em oração. De vez em quando eu dou umas olhadas aqui por causa dos cachorrinhos, tá? Para ver se eles estão bem. Estão meio grogue, porque eu dei calmante para eles, mas eu dou umas olhadas aqui. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Sai da caverna, meu irmão. Sai da caverna, minha irmã. Em nome de Jesus. Pega aí o teu caderno de oração. Pega aí o teu caderno de oração. Quem tem caderno de oração. Vamos orar pelos cadernos de oração. Vamos orar pelo propósito e pelos nossos irmãos. Especialmente pastor Jeremias, Gleice e Liliana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Para a glória de Deus. Pai,
Muito obrigado. Herebekantarabaxarabasuribekanta. Soranarabaia soramarikandarebai. Rikantarabasuribiandarabashuribihanda. Ora mandaraia surichaya xereberekandarabasurichai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou, nos protegeu e nos fortaleceu. Eu agradeço a Deus por este propósito. Eu agradeço a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de romper o ano, clamando, agradecendo, adorando e testemunhando o que Deus tem feito em nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida dessas 40 pessoas que estão conosco ao vivo e outras que sempre acompanham as ministrações gravadas. Pai, visita a cada um. Visita os cadernos de oração. Visita, Senhor, cada pedido de oração anotado em cada um dos vários cadernos de oração dos meus irmãos e irmãs, incluindo o meu, que tem anotado os pedidos de diversas pessoas. São pedidos de oração, problemas de saúde, enfermidades emocionais, físicas, espirituais. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é Deus. O Senhor é fiel. Ele é santo. Ele reina. Ele é justo. Ele é maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o médico dos médicos. Ele cuida. Ele faz. Ele age. Ele abre portas até onde não tem nem parede. Ele faz o impossível. Ele realiza sonhos. Vai visitando, Senhor Jesus, esses pedidos dos cadernos de oração. Tem misericórdia, Pai, dos enfermos. Tem misericórdia dos lares, das famílias. Famílias que estão em luto. Lares destruídos. Separações, divórcios. Grandes opressões que tem havido. Visita, Senhor Jesus. Visita cada lar representado pelos nomes anotados nesses cadernos de oração. Entra com providência. As famílias que têm passado por necessidades. As famílias que têm enfrentado crises financeiras. Problemas para garantir o sustento, a subsistência das pessoas. Tem misericórdia. Tem misericórdia e estende as tuas mãos. Entra, Pai, com um livramento. Entra com resposta. Pai, entra com resposta, porque o Senhor é que tem a última palavra. Entra com resposta em processos na justiça, em documentos em análise. Entra com resposta, Senhor Jesus, na vida daqueles que necessitam, famílias que estão em luto. Tantas vidas que foram ceifadas nessa pandemia, nesse ano de 2020 que acabou de chegar ao fim. Pai, no nome de Jesus, visita os corações aflitos, visita os corações machucados, visita os corações afligidos pelas dores e pelo luto. Tem misericórdia, estende as tuas mãos, entra com providência, entra com livramento, com cura e restauração. Visita os ministérios, as congregações, as denominações, os pastores, as lideranças, os obreiros. Pai, vai visitando o teu povo. Vai visitando, Senhor Jesus, com o teu poder, com a tua graça, que caiam por terra todas as barreiras, caiam por terra todos os empecilhos, caiam por terra todos os levantes do inferno, em o nome do Jesus de Nazaré. Pai, muito obrigado porque o Senhor é fiel, e assim como estes cadernos de oração estão sendo apresentados, eu creio que muitos testemunhos haverão para a glória de Deus e no nome de Jesus. Eu apresento, Senhor Jesus, estas pessoas que estão conosco aqui ao vivo.
ministrando esta oração sobre os seus corações. Em nome de Jesus, aqueles que participaram do propósito, alguns desde o início, outros pegaram já pelo caminho, mas visita cada um na sua fidelidade, na sua entrega. Senhor Jesus, 40 dias clamando num propósito comum, direcionado por Deus, específico. Já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. O viver que eu tenho na carne, esse eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Portanto, Pai, coloca isso em prática na vida dos meus amados irmãos e irmãs. Que todos possam desfrutar de um momento novo na presença de Deus neste ano que acabou de se iniciar. Que 2021 seja o ano da resposta, não da bênção somente, mas da resposta da voz de Deus, da entrega. Pai, que os meus irmãos, que as minhas irmãs possam entregar o seu caminho ao Senhor. Que os meus irmãos, que as minhas irmãs possam entregar suas vidas nas mãos do Senhor. Conforme o salmista nos ensina, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o resto é com ele. O restante ele fará. Então, Senhor, nós colocamos as pessoas que participaram deste propósito. Entra, Senhor Jesus, com fidelidade e providência nessas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, nós liberamos uma palavra de bênção. Nós liberamos uma palavra de restituição. Nós liberamos uma palavra de vitória. Que 2021 seja o ano da restituição. Seja o ano da restauração. Seja o ano da reconciliação. Nós sabemos que as coisas não vão ficar melhores do ponto de vista da sociedade ou do cenário mundial. Não. Nós vivemos o princípio das dores, mas a resposta dos céus é liberada. A resposta dos céus é derramada sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Portanto, Pai, nós liberamos uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de graça, uma palavra de bênção, uma palavra de reconciliação. Pai, traz de volta aquilo que se perdeu. Traz de volta aquilo que ficou pelo caminho. Traz de volta aquilo que o inimigo tem levado e ceifado e tomado dos teus filhos. Pai, entra com vitória, entra com conquista, entra com graça, entra com galardão, entra com direcionamento. Pai, fala que os teus servos ouvem. Ensina o teu povo a ouvir a tua voz. Ensina o teu povo a ouvir a tua voz. Ensina o teu povo a ouvir e a identificar, a reconhecer a voz do Senhor. Pai, quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo muda. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo se faz diferente. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e recebemos direção, o Senhor muda cenário. O Senhor reverte cativeiro. O Senhor abre portas. Pai, eu profetizo que haverá terremoto espiritual. Eu profetizo, Pai, que portas se abrirão. Que cenários serão mudados. Que cadeias, grilhões serão abertos. Que cadeias serão quebradas. Que maldições serão rompidas. Que haverá um romper em fé no meio do teu povo. Pai, vá ministrando a vida dessas quase 50 pessoas que estão aqui ao vivo conosco. Toca, ministra, cura, liberta, restaura, renova, vivifica, completa a tua obra. Pai, é o teu povo. São os teus filhos. São as tuas ovelhas, Senhor. Completa, Senhor. Completa a tua obra, Pai.
completa, realiza o teu querer, faz o milagre, realiza o teu propósito, realiza aquilo que está, Senhor Jesus, no teu coração, aquilo que está no teu coração. Pai, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que se cumpra em nós o teu querer. Pai, nós não queremos entrar em 2021 cheio de metas, cheio de planos, cheio de propósitos particulares. Nós queremos agora entrar neste ano prontos a ouvir a tua voz e a responder como Isaías respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Vá falando com o teu povo, vá ministrando a tua igreja. Eis aí a tua igreja, Senhor. Eis aí o teu povo que clama, teu povo que entra na madrugada com um caderno de oração, intercedendo e buscando, intercedendo e clamando, intercedendo e bradando vitória na vida dos seus irmãos. Ninguém está aqui clamando por si mesmo apenas. Nós estamos clamando por um povo. Nós estamos clamando por uma geração. Nós estamos clamando por pessoas necessitadas que têm encaminhado seus pedidos de oração. Alguns até já em situação de desespero. Pai, traz um tempo de despertamento. Traz um tempo de despertamento. Traz um tempo de despertamento. Em nome de Jesus. Que os teus filhos possam conhecer a tua voz. Que os teus filhos possam andar no teu caminho. Que os teus filhos possam reconhecer que só o Senhor é Deus. E que convém que Ele cresça e que eu diminua. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, vá tocando, vá ministrando, vá quebrando as barreiras, vá quebrando as cadeias. Vá, Senhor Jesus, trazendo direção. Que os teus filhos possam te ouvir e te obedecer. Já não somos mais nós que vivemos. É Cristo que vive em nós. Convém, Senhor Jesus, que o teu nome seja engrandecido. E o nosso pode ficar pequeno. O nosso pode ficar esquecido. O nosso pode ficar em segundo plano. Vai visitando, Pai, nesta madrugada, neste início de madrugada, nos primeiros minutos de 2021. Um tempo profético. Um tempo de romper. Um tempo de restaurar. Um tempo de reconstruir. Nós somos reparadores de brechas e restauradores de caminhos. Conforme Isaías 58:12 nos ensina, a fim de tornar o país habitável. Pai, que a tua presença, Arabacanda, Arabashuri, Bereanda, Chora, Macanturi, Astéria, Charabasturi, Canta, que a tua presença seja o divisor de águas em nossa vida. Que a tua presença seja o diferencial. Convém que tu cresças, que eu diminua. Convém que tu cresças, que eu diminua. Venha o teu reino. Somente isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Completa a tua obra, Pai, nestes cadernos de oração, no teu povo que esteve com este propósito. E eu também quero apresentar a vida do pastor Jeremias, que ele possa ter o tratamento adequado para lidar com esta enfermidade, com este infarto. Que ele possa ter um diagnóstico preciso e um tratamento digno de um servo do Senhor, de um filho do rei. Visita o teu filho ali naquele leito, naquele atendimento médico. Toca nos médicos, dirige a equipe que vai cuidar do teu servo, para que seja um diagnóstico preciso, exames exatos, com respostas coesas e tratamento eficaz.
Assim como nós continuamos apresentando a vida da nossa querida irmãzinha Gleice, que segue numa bateria de exames para fechar diagnóstico para o ideal tratamento. Que a tua filhinha também tenha tratamento digno de serva do Senhor e de filha do Rei. Prepara a equipe médica, prepara, Senhor Jesus, aqueles que vão cuidar dela, que também possam ser usados por Deus como instrumentos, como canais de bênção, tanto para fechar o diagnóstico, como para adotar um tratamento eficaz. Como foi feito no caso da Liliana, que foi internada, passou por intervenção cirúrgica no intestino, e o resultado tem sido positivo. Porque o Senhor dirigiu os médicos, porque o Senhor esteve à frente, porque o Senhor assumiu o controle, porque o Senhor operou através daquelas pessoas peritas e gabaritadas para o exercício da medicina. Eu te agradeço, Pai, pela tua fidelidade, mas também te peço, completa a tua obra, que Liliana seja totalmente restaurada, para dar testemunho da glória e da fidelidade de Deus, assim como Gleice e pastor Jeremias, e a cunhada de missionária Hélia Galdino. Entre tantos outros pedidos de oração que temos recebido, que estão em nossos cadernos de oração, mas especificamente este, Senhor, que são visíveis retaliações contra os teus servos. Nós oramos e desde já entregamos este propósito nas tuas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Foram 40 dias, Senhor, e eu te agradeço por todos eles. Porque em todos os dias o Senhor se fez presente, o Senhor se manifestou, o Senhor falou e o Senhor trouxe direção. Assim como, Senhor, nesta live, que marca a live de 272 dias ininterruptos ministrando a palavra de Deus. Uma marca que eu jamais sonharia, nem nos meus sonhos mais ousados, alcançar. 9 meses pregando o Evangelho, todos os dias. Em 9 meses preguei mais do que em toda a minha história ministerial. Eu só tenho a te agradecer, Senhor. Crendo que 2021 trará a continuidade da tua vontade. Obrigado. Apesar das muitas dificuldades que 2020 nos trouxe, eu agradeço a Deus. Porque a Bíblia me diz, em tudo dai graças. Eu agradeço a Deus. E entrego este ano nas tuas mãos. Para que em 2021, na vida dos meus irmãos e irmãs, também venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eis-nos aqui, Pai, e envia-nos a nós. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Quantas foram as vitórias e as bênçãos, apesar das dificuldades? Fomos abençoados e agraciados, não resta a menor dúvida disso. E a maior bênção, a maior graça é a tua presença. Aliás, presença esta, da qual nós não abrimos mão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Completa a tua obra em nossa vida, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que Deus complete a obra em nossa vida. Concluímos uma etapa, seguiremos em frente. O que Deus nos dirá, o que Deus nos trará, o que Deus fará, ou que direção Ele nos dará, não sabemos. Mas, como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Seguiremos em frente. As lives vão continuar. Até segunda ordem. Ou até
que o Senhor me leve. E nesse meio tempo, seguiremos com os nossos ouvidos afinados para ouvir a voz do Senhor. Deus te abençoe. Que Deus te dê um ano repleto de vitória, graça, conquista, mas sobretudo que seja um ano especial na presença de Deus. Um ano em que Deus se manifeste na sua vida como jamais se manifestou. Porque o mais importante continua sendo a presença de Deus. Feliz Ano Novo. Deus abençoe. Que a graça do Senhor transborde na sua vida mais e mais. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a vinda de Jesus. Fiquem com Deus. Fiquem na presença do Senhor. Fiquem diante do Pai em todo o tempo e recebam o que Deus tem para vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Shana Tová, ou Feliz Ano Novo. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.